Capítulo 14. Ativação do sobrenatural. À medida que somos transformados por Deus, não apenas nossas atitudes mudam, mas também o nosso vocabulário. As armas espirituais que recebemos, como a Bíblia, a oração e o jejum, começam a se manifestar em nossas palavras. A língua, que antes poderia ter sido usada para destruição ou murmuração, agora se torna uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus, capaz de transformar realidades. A palavra que sai da nossa boca, alinhada com a vontade de Deus, tem o poder de criar, abençoar e trazer à existência aquilo que ainda não existe, independentemente da circunstância. Desde o início dos tempos, a palavra tem sido a força mais poderosa no universo. Deus criou o mundo simplesmente ao falar, haja luz e houve luz. Esse ato de criação mostra que as palavras têm um poder inerente para criar, transformar e moldar realidades. Porém, não foi apenas a palavra em si, o Espírito de Deus também estava presente, pairando sobre as águas. Foi a combinação da palavra de Deus com a ação do Espírito Santo que deu origem à criação. Assim, nossas palavras, quando alinhadas com o Espírito de Deus, têm o poder de transformar tanto o mundo físico quanto o espiritual. A Bíblia nos alerta sobre o poder que a língua possui. Em Provérbios 18:21, lemos: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso nos ensina que aquilo que falamos pode trazer vida ou morte, bênção ou maldição. As palavras que saem de nossa boca têm o poder de influenciar o mundo espiritual, criando realidades que podem nos aproximar ou afastar dos propósitos de Deus. Esse poder das palavras não é apenas uma crença espiritual, mas tem sido corroborado por diversas experiências científicas. Um exemplo clássico é o experimento do Dr. Masaru Emoto com cristais de água. Ele descobriu que palavras positivas, como do amor e gratidão, criavam cristais de água lindos e simétricos, enquanto palavras negativas, como ódio e raiva, resultaram em cristais distorcidos e feios. Esse experimento sugere que nossas palavras têm um efeito real e tangível sobre o ambiente ao nosso redor. Se palavras podem alterar a estrutura molecular da água, que impacto elas podem ter em nossa própria vida e nas vidas daqueles que nos cercam, sabendo que 70% do nosso corpo é formado de água? Pense agora em palavras que foram lançadas sobre você na infância, sem sabedoria, mas que tiveram um impacto duradouro em sua vida. Talvez você tenha sido chamado de burro, inútil ou que não serviria para nada. Essas palavras, mesmo sem intenção maliciosa, podem ter criado barreiras psicológicas e espirituais que até hoje travam sua prosperidade. Muitas vezes, aqueles que proferiram essas palavras, sejam pais, parentes ou professores, não os eram por maldade. Eles também não receberam o amor e a revelação de Deus, e por isso, agiram conforme o que sabiam. Mas Deus, em sua infinita graça, está te usando agora para quebrar essas maldições lançadas sobre você. De modo bem prático agora, mas vou aprofundar esse tema nos últimos capítulos. Com a revelação que eu vou te apresentar, você já pode iniciar uma nova estação na sua vida. Repita comigo: todos os meus pecados já foram perdoados em sua totalidade, os do passado, do presente e do futuro, e Deus não pode vê-los pois estão encobertos com o sangue de Jesus e isso anula definitivamente todas as consequências de morte e prejuízo em minha vida. Agora, a palavra me garante que, sem mérito algum meu, eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais, sem pecado, sem culpa e justificado, e portanto, eu me posiciono como herdeiro de todas as heranças espirituais conquistadas na cruz. Amém, amém e amém. Se necessário, repita essas verdades do Novo Testamento para você até que seu espírito testifique que é verdade. É fundamental também participar de ambientes que tragam cura, como a igreja, onde a palavra de Deus é ministrada com amor e verdade. Nesse ambiente, o Espírito Santo vai desmantelar as mentiras que foram implantadas em seu coração desde a infância e substituí-las por sua verdade, que te liberta e te capacita a prosperar em todas as áreas da sua vida. É exatamente essa simplicidade que Deus usa para confundir os sábios deste mundo. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. A ideia de que palavras faladas em fé podem mudar realidades é algo que o mundo natural não compreende. Eles não conseguem entender como uma simples declaração pode ter tanto poder, porque estão presos ao que podem ver e tocar. Mas para aqueles que estão cheios do Espírito Santo, essa ferramenta é uma das mais poderosas que Deus nos deu.
Agora, deixa eu te falar uma dura realidade. Sabe por que é tão difícil para nós depender exclusivamente da fé em Deus? Porque não é confortável para mim, para você, ou para qualquer outra pessoa dizer: estou descansando em Deus, não há mais nada que eu possa fazer, se não for pela mão de Deus. Como você se sentiria se, em meio a todas as circunstâncias negativas, sua esposa dissesse: você não vai fazer nada até lá? E você respondesse: mas Deus disse que iria abrir aquela outra porta, e então ela dissesse: então vai ficar parado esperando. É assim ou não é? É difícil largar as ferramentas naturais e simplesmente crer que Deus já está agindo e fará algo de forma surpreendente. Você já se perguntou por que o seu milagre não acontece? Será que o problema está em Deus? Na palavra? Ou em você? Quando eliminamos todas essas possibilidades, só sobra uma conclusão: será que o problema sou eu? Aí você pensa: eu não tenho fé suficiente, minha fé é pequena. Então, você corre atrás de tudo para tentar aumentar a sua fé. Mas não se culpe mais. Vou te explicar isso com o exemplo da mulher cirofenícia e do centurião romano. Vamos começar com a mulher cirofenícia, cuja história é relatada em Mateus 15, 2.21 e 28. Ela, uma estrangeira, se aproximou de Jesus pedindo a cura de sua ilha. Jesus inicialmente testou sua fé, dizendo: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela, em vez de recuar, respondeu com humildade e determinação: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, admirado com sua fé, disse: mulher, grande é a tua fé. Seja conforme desejas. Sua ilha foi curada naquele mesmo instante. Agora, o centurião romano, cuja história encontramos em Mateus 8, 5-13. Ele pediu a cura de seu servo, mas disse a Jesus que nem precisava ir até sua casa: dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus, maravilhado, declarou: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. O servo foi curado naquele mesmo momento, como vemos em Mateus 8:13. O que esses dois exemplos têm em comum? Ambos eram gentios, ou seja, não faziam parte do povo de Israel e não viviam sob o peso da lei de Moisés. Eles não tinham aquela bagagem de culpa e condenação que muitos judeus carregavam por falhar em cumprir a lei. A mulher cirofenícia e o centurião romano eram livres para crer em Cristo e em sua graça, sem se preocupar com suas falhas ou limitações. Muitas vezes, nós caímos na armadilha de pensar que o milagre não acontece porque nossa fé é pequena. Fazemos de tudo para tentar aumentar nossa fé, nos culpando quando as coisas não saem como esperamos. Mas olhe para Pedro, por exemplo. Quando ele andou sobre as águas a convite de Jesus, começou a afundar no momento em que olhou para as circunstâncias ao seu redor. Jesus o chamou de um homem de pouca fé, porque Pedro começou a conar mais no que via ao seu redor do que para Cristo. A diferença é que a mulher cirofenícia e o centurião romano não estavam presos às suas próprias circunstâncias ou limitações. Eles não permitiram que o medo ou a culpa os impedissem de crer no poder de Cristo. Eles simplesmente conaram. E essa fé, uma fé que se esquece de si mesma e se agarra apenas a Jesus, é o que fez toda a diferença. Então, não se preocupe tanto em medir sua fé. Não é o tamanho da sua fé que faz o milagre, é em quem você está colocando sua confiança. Quando você olha apenas para Cristo, a graça dele te alcança e a fé floresce de forma natural. Glória a Deus! Pulou da cadeira? Aleluia! Agora vamos ver esse outro exemplo que fará sua fé explodir. Vê agora como nada é impossível? Absolutamente nada. Quero te dar uma revelação que pode levar sua fé a um novo patamar. Vamos voltar à época em que Moisés estava diante de Faraó, durante o momento das pragas no Egito. Cada praga tinha um propósito específico, mas não quero entrar em detalhes agora. O ponto é que precisamos focar no now, quando Deus anunciou que enviaria o anjo da morte para passar por todo o Egito. Esse momento era significativo. Você se lembra de quando Faraó ordenou a morte de todos os meninos hebreus? Moisés milagrosamente sobreviveu. Agora, a situação se invertia, o julgamento viria sobre o Egito.
Deus ordenou que os primogênitos do Egito seriam mortos, mas deu instruções claras para o povo hebreu. Eles deveriam aspergir o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas de suas casas. Quando o anjo da morte passasse, ele veria o sangue e pouparia aqueles que estavam dentro. O sangue era o sinal. Mas aqui está a chave. O sangue do cordeiro naquela noite era uma pregoração do sangue de Cristo, derramado na cruz por nós. Agora, deixe-me te mostrar algo revelador. Imagine duas famílias hebraicas naquela noite. Ambas aspergiram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, como Deus ordenou. Mas as circunstâncias dentro das casas eram diferentes. Uma das famílias estava em pânico, com medo. Eles haviam pecado muito naquele dia, sentiam-se culpados, duvidando se realmente seriam salvos. Sua fé estava abalada. A outra família, no entanto, estava tranquila. Eles colocaram um louvor, descansaram em Deus, confiando na promessa de salvação. A pergunta é: qual das duas famílias foi salva quando o anjo da morte passou? Naturalmente, a nossa mente pode pensar que a família que estava orando fervorosamente e tinha muita fé foi salva, enquanto a outra, que estava cheia de dúvidas, não foi. Certo? Errado. Ambas foram salvas. Por quê? Porque o que as salvou não foi o tamanho da fé ou a santidade delas. O que as salvou foi o sangue do Cordeiro. O anjo não olhou para dentro da casa, ele olhou para o sangue. Isso é poderoso. Porque se o que aconteceu no Egito era apenas uma sombra do que Jesus faria na cruz, aqui está a verdadeira graça revelada. Não se trata do tamanho da nossa fé, nem do quanto oramos ou do quão bem nos comportamos. A salvação está no sangue do Cordeiro, Jesus. Ele nos cobre, independentemente do nosso estado, das nossas falhas, ou das nossas dúvidas. A graça não é sobre o que fazemos, mas sobre o que Ele já fez. A nossa segurança não está no nosso esforço, mas no sacrifício de Cristo. Amém? Agora, eu quero te desafiar. Eu sei que Deus está falando com você agora, e quero que você aplique essa revelação na sua vida. Pense em algo impossível, algo que você tem medo de pedir ou dúvida que possa acontecer. Pode ser uma cura, uma porta financeira que precisa se abrir, um milagre na sua família. O que for. Eu te desafio a orar por isso, crendo que não é sobre o tamanho da sua fé, mas sobre o poder do sangue de Cristo. E depois, quando o milagre acontecer, compartilhe essa vitória com alguém. Vamos juntos experimentar essa graça imensa, que não depende de nós, mas está totalmente baseada em Jesus. Aleluia! Olha só essa outra chave. Quando estamos cheios de fé, a fé no sangue, nossas palavras carregam o poder e a autoridade do céu. Elas não são apenas palavras vazias, mas decretos que têm o poder de transformar circunstâncias, de mudar situações e de trazer à existência aquilo que ainda não existe. O mundo não entende isso, porque só enxerga o que é natural. No entanto, nós sabemos que nosso Deus vai além do natural, além das circunstâncias, e pode mudá-las num piscar de olhos. Jesus nos deu essa autoridade quando disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Isso significa que, através do Espírito Santo, nossas palavras têm o poder de ligar e desligar situações, de trazer à existência as promessas de Deus em nossas vidas. Essa autoridade está disponível para nós e não é por mérito nosso, mas pela graça de Deus. Então, exerça-a agora mesmo, especialmente quando o diabo se levantar contra você, e ele vai. 1 Coríntios 16:9 nos alerta, pois uma porta grande e cai se me abriu. E há muitos adversários. Esses adversários nem sempre são visíveis. Eles podem aparecer como pessoas mal intencionadas, armadilhas disfarçadas de oportunidades ou falsos amigos que tentam desviar você do propósito de Deus. Mas é aí que entra a coragem que vem de Deus. Quando estamos remes em Cristo, Ele nos dá a força para enfrentar esses inimigos com sabedoria e coragem. Não precisamos temer, pois o Senhor nos capacita a ver além das aparências e a resistir com fé. Deus não só nos abre portas, mas também nos equipa com a coragem necessária para enfrentar qualquer adversário que tentar se levantar. A Bíblia nos ensina que na fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo.
Nossas palavras devem ser alimentadas pela fé, e essa fé é construída pelo que ouvimos e absorvemos. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais nossa fé cresce e se fortalece. Isso não é uma fuga da realidade, mas uma maneira de viver na realidade do reino de Deus, que transcende o mundo físico. Imagine, por exemplo, que você é um dentista e atualmente está com poucos pacientes para atender. A realidade diz que você está em dificuldades financeiras, que a situação é crítica. Mas você não precisa negar essa realidade. Em vez disso, você pode proclamar a verdade de que Deus é o seu provedor, e que Ele pode abrir portas que nenhum homem pode fechar, trazendo o paciente ideal para você. O que você diz, com base na palavra de Deus, pode transformar sua situação financeira, porque Deus honra as palavras de fé. Deus não apenas nos dá palavras para decretar, mas também nos dá a sabedoria para agir. Essa sabedoria que vem de Deus nos leva a enxergar as coisas sob a perspectiva divina, permitindo-nos inovar, criar e prosperar de maneiras que o mundo não consegue entender. Mas a verdadeira prosperidade que vem de Deus nunca deve morrer em nós mesmos, destinada ao nosso próprio deleite exclusivo. Pelo contrário, essa prosperidade deve transbordar e alcançar aqueles ao nosso redor, iluminando a cidade e trazendo bênçãos à comunidade. A Bíblia nos ensina que a prosperidade de um justo traz benefício para todos. Em Provérbios 11:10, lemos: quando os justos prosperam, a cidade exulta; quando os ímpios perecem, há júbilo. Esse versículo nos mostra que a prosperidade de um homem ou mulher de Deus é uma bênção para toda a comunidade. Quando Deus nos faz prosperar, Ele nos chama a usar essa prosperidade para iluminar a cidade, para ser uma fonte de vida e alegria para os outros. Além disso, em Provérbios 3:9 e 10, somos instruídos: honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A prosperidade, quando dedicada a Deus, traz multiplicação e abundância que não apenas preenchem nossas necessidades, mas transbordam para abençoar outros. A verdadeira prosperidade é um luxo contínuo, não uma reserva estática. Quando permitimos que nossas bênçãos voam para outros, estamos cumprindo o propósito divino para nossa vida. Provérbios 11:25 nos diz: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Esse princípio de generosidade é fundamental para manter o ciclo de prosperidade vivo e em movimento. Deus nos próspera para que possamos ser canais de suas bênçãos, iluminando as trevas ao nosso redor com sua luz. Portanto, ao prosperarmos, devemos sempre nos lembrar que somos chamados a ser luz para a cidade, um reeixo do amor e da graça de Deus. Quando deixamos que a sabedoria divina nos guie em nossa prosperidade, nos tornamos faróis que atraem outros para a luz de Cristo. A cidade é abençoada pela prosperidade dos justos, e isso se torna um testemunho vivo do poder de Deus em ação. O Senhor abençoa a habitação do justo, e essa bênção deve irradiar para todos ao redor, transformando vidas e glorificando a Deus. Que nunca esqueçamos que a prosperidade divina é um meio para alcançar um propósito maior, de iluminar o mundo e trazer glória ao nome do Senhor. Para concluir, o poder da palavra que sai de nossa boca é uma das maiores ferramentas que Deus nos deu. Suas palavras têm o poder de transformar realidades, mover montanhas e trazer à existência aquilo que ainda não existe. Mas, para usar essa ferramenta corretamente, precisamos estar cheios do Espírito Santo, guiados por sua sabedoria e conhecimento. Como diz em Daniel 11:32, mas o povo que conhece ao seu Deus será forte e fará proezas. Quando conhecemos verdadeiramente a Deus, nossa fé se torna inabalável, e nossas palavras e ações, fortalecidas pelo Espírito Santo, nos capacitam a realizar grandes feitos. Não permita que o mundo, com sua visão limitada, diminua o poder que Deus colocou em você. Fale com fé, haja com sabedoria e conheça profundamente o Deus que te fortalece. Assim, você verá como Ele pode transformar sua vida de maneiras que você jamais imaginou.